Então, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Parashá Balak. Né? Quem foi Balak? Rei de Midian. Né? E até daí, entendeu? Midian, Moabe, Israel no deserto. Né? Isso são coisas que aconteceram em algum lugar no tempo e no passado. O que a gente aprende aqui? Eu ia passar essa semana, Se trouxer para dentro da Kabbalah, envolve muitas coisas pessoais. Acontece dentro de nós, dia a dia, o tempo todo. Então nós precisamos encontrar essas relações para que o texto não se torne um texto religiosamente frio. Porque o texto pelo texto tem um monte de informação ali que dentro da aplicação prática e literal da coisa, para a gente fica inviável. Né? E até se fosse viável, não seria agradável, né? Porque você não tem, enfim, você criar um monte de animais para poder ficar sacrificando, né? Toda aquela ritualística. Isso era muito importante naquele tempo. Por quê? Porque as pessoas precisavam lidar com a sua realidade interior através dos elementos ao seu redor. Mas uma vez que a gente aprende o significado dos elementos, os elementos se tornam desnecessários. Não é isso? Por que o símbolo agora não tem mais valor? Porque ele já virou conhecimento. Ele já virou entendimento. Então eu sei o que isso quer me dizer. Isso quer me dizer uma prática. Isso quer me dizer uma ação. Um entendimento. Então, amém, guarda o símbolo, mas aplica o conhecimento. Aplica o entendimento dele. E é isso que vai fazer com que essas coisas ganhem sentido. E não somente ritos, né? Porque aí existe a ideia, né? A religião, ela te norteia, ela te dá cercas e ela te dá limitações para que você não extrapole. Por quê? Porque o homem ele tem um potencial gigantesco, tanto para o mal como para o bem. Já ouviram falar do circo de pulga, como funciona? Como que eles produzem circo de pulga? É uma cultura muito antiga, existe, circo de pulga. Nunca ouvi falar na vida. Ela pula, gangorrinha. Sim, filme, mas não... Então, e realmente existe. Antigamente era uma atração e tal. Então, como que acontece? O domador de pulgas, ele pega, né, um grupo de pulgas e coloca dentro de uma caixa de vidro. E essa caixa de vidro tem uma tampa. Então, a pulga, ela vai pulando e vai batendo a cabeça ali no teto da caixa de vidro. Com o tempo, ela entende que se ela pular mais alto do que isso, ela vai bater a cabeça de novo. Ela cansa de bater a cabeça. Então, o que ela começa a fazer? Começa a pular mais baixo. Mais baixo. E aí, então, o domador abaixa mais a tampa. E aí ela vai batendo a cabeça, E ela entende que ela não consegue se livrar dali, então ela faz o quê? Mais baixo. Aí ela começa a dar pulinhos. E aí, com o tempo, ela entende que ela só consegue pular aquela altura. Então eles podem reproduzir as pulgas, não sei como faz a reprodução, tá? Mas assim, e eles crescem dentro desse sistema de limitação, aonde você não consegue ir além das barreiras. Mas não porque as barreiras são muito altas, é porque você foi condicionado a nunca tentar, a sempre respeitar essas barreiras como algo que você não pode ir. Então essa caixinha de pulgas são sistemas, são religiões, são políticas, são doutrinas familiares, são conceitos, tá entendendo? Então assim, nós somos criados nessas caixinhas de pulgas. Então o homem ele tem um potencial gigante. De vez em quando aparece uma pulga tão cabeça dura que ela não aceita. Tá entendendo? Ela não aceita essa tampa de vidro ali. Só que assim, chega uma hora que o domador, ele entende que eu já posso retirar essa tampa. Já posso, porque as pulgas estão domesticadas. Foi um trabalho, é um trabalho árduo, né? Domar pulgas. Agora elas estão domesticadas, eu posso então dar pulinho aqui, coloca ali, gangorrinha. Criançada adorava assistir, hoje em dia não existe mais.
Entendeu? Ainda bem. Quer dizer, não que não existe mais, hoje as pulgas somos Eu nós. não sabia que existia na vida real mesmo, isso aí não. Existe. O circo de pulgas é uma Eu realidade. pensei que era só ficção mesmo. Não. Então, assim, tem umas que até empurra a carrocinha, pra você ter ideia. Empurrava, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É que nós vivemos em um contexto que limita o nosso intelecto. Só que nós não podemos ficar somente contemplando o teto lá em cima e achar bonito. Tá entendendo? Nós precisamos almejar. Precisamos romper com essas barreiras, porque essas barreiras estão dentro da nossa mente. Estão dentro da nossa mente. Eu vejo o Eduardo dando aula aqui, eu já estou imaginando ele daqui a 30 anos, sentado numa mesa de uma faculdade, dando aula para os alunos. Tá entendendo? Por quê? Porque você, quando vê alguém dentro do seu potencial, fazendo aquilo com amor, com dedicação, aquilo vai te dando uma perspectiva de progresso. É aí que está a parada do dom. O que é o dom? Né? O dom, muitas vezes a pessoa entende errado. Acha que ter dom para alguma coisa é já sair fazendo bem feito. Não, tudo que ele faz é artístico. Não, não é assim que funciona. O dom, ele é um desejo natural, porque nós somos desejo. Então o dom, ele tem ele traz esse desejo natural por uma certa coisa. Por exemplo, a pessoa que gosta de música, ela tem o dom para a música. Não significa que ela já nasceu tocando, não. Significa que ela gosta tanto daquele sistema, daquele conjunto de informações, que quando ela está diante daquilo, ela se concentra e absorve de uma forma muito melhor aquelas informações e assimila. Por quê? Porque ela sente prazer naquilo. Então, o que é dom? É o prazer que você sente ao fazer o que tu gosta. Entendeu? Por isso que o artista, geralmente, ele eu coloquei até na musiquinha, né? A formiga dorme na cama, a cigarra no chão. Por quê? Porque aqueles que estão domesticados dentro do picadeiro, né? Eles têm uma mentalidade, têm um progresso. Eu só posso pular até aqui porque é aqui que eu vivo, então eu preciso pagar conta, preciso trabalhar, preciso pagar cartão, preciso bater ponto, preciso obedecer o patrão, preciso dar tudo direitinho. Então ele vai viver da vida que a Caixa estabeleceu para ele. Não é assim? Vamos ser um bom cidadão. Só que existem aqueles que rompem com as caixinhas, aí já entra, são os filósofos, são os pensadores livres, formadores de opinião, são os artistas, são os escritores. E para toda essa demanda existe um público. Né? Existe um público. Então a nossa relação com a Torá não pode ser uma relação religiosa. Por quê? Porque diante da religião judaica, nós somos todos insuficientes. Eu já era insuficiente na igreja. Eu já era problemático da igreja. Imagina eu numa sinagoga. Rodrigo numa sinagoga. Ninguém quer. Tá entendendo? Ninguém quer. Por quê? Porque nós entendemos juntos, durante todos esses processos, que a Torá não se trata de um manual religioso, é um manual de vida. Quando eu entro na atmosfera de um estudo, né, de Paraxá, eu começo a observar os eventos, as situações ao meu redor, e eu vejo que tudo aquilo tem um gancho com aquele fluxo de energia que está sendo trabalhado naquela semana. Então você se harmoniza com isso. E quando você cria essa harmonia, seja com a Torá dentro do nosso contexto, ou com o Novo Testamento no contexto cristão, ou com as escrituras védicas, né, no budismo, interessa. Porque são nuances espirituais que te tornam um ser humano melhor. Que te trazem para fora da caixinha. Não significa que eu preciso viver dentro da caixinha, mas a minha mente não. Porque o meu corpo pertence à caixa, não tem para onde correr. Mas a minha mente não. Entendeu? Então, como eu rompo com essas limitações? Virando mendigo, poeta, viola nas costas, saindo para o mundo afora? Tem uns que têm essa coragem. Tem uns que têm essa coragem. Zé Ramalho é um exemplo disso. Saiu lá da Paraíba com diploma de médico. Diploma de médico. Saiu da Paraíba com a viola nas costas. Era apaixonado por uma coroa lá da alta sociedade, lá da cidadezinha dele. Se decepcionou. Pegou a violinha e foi pro Rio de Janeiro. Foi pro Rio de Janeiro. Largou tudo. Dormiu na rua? Foi, dormiu na rua. Então nós temos grandes nomes da arte, da literatura,
Tá entendendo? Que são pessoas que socialmente pagaram um preço muito alto. Ah, conseguiram sucesso e tal, mas a gente tava falando de Spinoza mais cedo. Spinoza, pô, a gente vê Spinoza hoje, nossa, é um gênio. Ah, mas na época dele ele era um pária. Ele era um pária. Né? Os judeus aqui viravam a cara quando via para ele. Os cristãos faziam curva. Tá entendendo? Ah, mas hoje é um grande nome. Por quê? Porque a mente dele transcendeu ao corpo. A mente, o que a mente dele produziu, o próprio Jesus, não é isso? Oh, a gente não gosta, mas o nome dele está aí. Os ensinamentos dele estão aí. Mal interpretados, mas estão aí. Tá entendendo? Então, assim, são pessoas que romperam com essa caixinha da religião e do sistema e que conseguiram observar todo o panorama do seu contexto, do seu mundo, do seu povo, das suas tradições, em cima de um patamar mais alto, mais elevado. Eles conseguem ver melhor a cena e trazer descrições importantes. Então, esses são os chamados mestres do entendimento. Então, dentro do judaísmo, nós temos os grandes sábios. Né? E a gente sabe que Jesus, por mais famoso que fosse, pô, em questão de ensino, de didática, pô, a gente não chega aos pés de Rambam, não chega aos pés do Arizal, mas é o que o mundo entendeu. É o que o mundo conseguiu entender. Por isso que o mundo abraçou. O mundo, a massa que é programada para viver dentro dessa caixa, eles não vão compreender coisas muito profundas, coisas muito elevadas, porque eles precisam de elementos simples para poder fazer essas relações, porque a vida, em essência, é simples. A simplicidade é uma essência, né? Ela nos limita, mas ela também nos preserva. Não é isso? Então, assim, aí entra o personagem Bilam, a história, né? Aqui a Paraxá é o nome de Balaque, né? O rei de Midian, vendo ali o povo de Israel, né? Já no final da sua jornada no deserto, já estava tudo pronto. Era só entrar, já tinha passado por todos os perrengues possíveis, agora estava ali na entrada da terra, se passaram 40 anos, tá entendendo? Então o povo estava bem estabelecido, já deixou de ser um povo qualquer no deserto e agora é alguém que impõe respeito. Então as nações inimigas vêm, esse povo é numeroso. Eles vão lamber as nossas terras com a língua de um boi, com a língua de um boi. Tá entendendo? Então a gente precisa destruir. Por quê? Porque tudo aquilo que cresce e se torna maior do que eu, se torna uma ameaça. Tá entendendo? É a mesma coisa de dois vizinhos. Você pega aqui dois vizinhos, eles têm terrenos iguais. Um começa a trabalhar e vai comprando os terrenos ao redor. Né? Ou vai saqueando, que seja, aumentando o seu território. E aquele um fica ali no seu cantinho, mas aí ele entende, opa, ele destruiu o outro lá, pegou a terra do outro aqui, eu estou no caminho, eu sou o próximo. Então eu preciso o quê? Preciso fazer o quê? Me precaver. Então arma-se uma trama de guerra contra Israel. Só que essa guerra pode ser uma guerra qualquer? Porque de todas as outras guerras armadas, Israel venceu. Agora precisa ser uma guerra espiritual. Então vamos recorrer a quem? Ao Jesus dos tempos antigos. Tá entendendo? Ao profeta das nações. Porque bem ou mal, Bilam não era um Zé Coitado. Tá entendendo? Ele era o profeta das nações. Era o homem a quem Deus escolheu para profetizar a todos os povos do mundo. E Moshe, restrito a Israel, que significa a nossa consciência, né, espiritual. Mas a todos os povos do mundo, Deus levantou um profeta chamado Bilam. E esse profeta, em escala, foi maior do que Moisés? Não. Mas em proporção de domínio e influência. Tá entendendo? Tanto que só o próprio Moisés conseguiu matar ele. Então, assim, mas isso é Midrash. Enfim, então a ideia é, vem Balaque, contrata Bilam para amaldiçoar o povo de Israel. E nesse texto é a primeira aparição de um rapazinho que ficou muito famoso, né, no decorrer da história. Não sei se vocês já ouviram falar, tal do Hassatan.
Né? Ficou bem famoso, ficou bem conhecido aí. Depois chamaram ele de Satanás. Começaram a chamar de Satã, de Lúcifer, de Satanás, enfim. Estrela da Manhã. Assim, é aquela coisa, ele não é flor que se cheira, não, mas pensa num rapazinho trabalhador. Tem até uma piada, né, que o pessoal contava lá. Tudo que a pessoa fala é culpa dele. Diz que tinha dois irmãos, né, dois crentes, e aí um ficava falando mal de todo mundo e o outro só falava bem. Aí um chegou no outro, né? O João chegou no Zé. Ô irmão José, você viu a Dona Maria com aquele decote na igreja? Que pecado, que não sei o que tem. Aí o José, que só falava bem de todo mundo, mas é uma mulher muito bonita e o marido dela deve ser um homem muito feliz. Aí o cara ficava irritado. Tá entendendo? Você ficou sabendo lá com o Rodrigo lá, viu ele fumando lá, bebendo cerveja lá não sei aonde? Aí vem o José e fala, pô, mas ele é um rapaz muito dedicado, muito esforçado, tá no seu processo, né? Passa lá suas dificuldades, como todo jovem hoje em dia, mas Deus é com ele. Chegou uma hora que o cara ficou irritado. O cara ficou irritado. Quer dizer, todo mundo que eu venho falar pro senhor fala bem, né? E o diabo? Vai falar bem do diabo? Olha, pai, eu não conheço muito bem, não, mas pensa um rapazinho trabalhador. Por quê? Porque Bilã, aqui no texto a gente viu que ele tem um olho só. Ele só tem um olho. Esse olho, aí entra uma questão do pirata, eu já falei aqui, né? Você tampa o teu olho esquerdo, se você tampa o teu olho esquerdo, você tende a ver somente o lado bom da vida. Né? Se você tampa o teu olho direito, você só tende a ver o lado negativo das coisas. Então a gente tem que ver tudo com os dois olhos. Tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados. Existe o lado que você está vendo, existe o lado que está escondido. Tá entendendo? Então, às vezes, a gente julga, nossos preconceitos se baseia, por isso que chama preconceito. Tá entendendo? Que é um conceito informe, deformado, né? Ainda estabelecido. Ou seja, eu estou fazendo um juízo de valor em cima daquilo que eu vejo. Então, quando eu começo a trabalhar o meu juízo de valor em cima daquilo que eu também não vejo, aí acaba o preconceito, aí o conceito formado. Tá entendendo? Então, aí vem Bilã, um grande profeta das nações, pega a sua mulinha, que dentro da narrativa do texto significa ali a sua força de trabalho, né? Então, ele com a consciência pega a sua mulinha e vai, então, profetizar contra o povo. Mas você vê que ele só vai porque o Eterno mandou? Porque quando o Eterno falou não vai, o que ele fez? Não foi. Aí os rabinos dizem, qual era então o defeito de Bilã? Dinheiro. Ganancioso. Ele representa aquele que usa da sua espiritualidade, que é legítima, né? São pessoas que realmente têm um nível de consciência espiritual, mas ele usa daquilo para angariar riquezas terrenas. Tá entendendo? Então ele usa daquilo para benefício próprio, para receber benefício a si, e não para doar benefício ao outro. Porque o Eterno, quando ele escolhe alguém para se manifestar nesse mundo, ele quer que essa pessoa atue como um doador. Como um doador, como alguém que está entregando algo que recebeu do Eterno. E aí você compartilha. Isso é se tornar um canal. Mas não, existe uma categoria de pessoas que recebem essa possibilidade, têm essa tendência, mas preferem se tornar receptores. Então eu te dou a informação, mas olha só, irmãos, tem que pagar o dízimo aqui, tá? Professor, né, a Bíblia diz que o boi, não debularás a boca do boi como é que é? Não atarás a boca do boi que debulha o trigo. Então eu preciso de dinheiro. Tá entendendo? Ou seja, a intenção se torna o quê? Espiritual? Não, comercial. Comercial, eu estou vendendo informações, usando do meu dom, da minha eloquência, para tirar dinheiro das pessoas. E se alguma coisa fez sentido para você, beleza, isso só prova que o produto que eu estou vendendo é bom. Olha lá, tá vendo? Ó, então o Marcílio aqui, ó, dá um depoimento. A gente já tem aquele rapaz, ó, tem um depoimento aqui do rapaz. Não, eu conheci o fulano que me ensinou Cabalá, e agora a minha vida é outra. Tá entendendo? Essa coisa de pretensos salvadores. Aí eu fico olhando aquilo lá, pô, imagina a pessoa dando depoimento de mim. Mas nada, ele não é tudo doido, tá entendendo? Então assim,
Aí são as pessoas, são essas pessoas que elas servem como um farol para o mundo. Tá entendendo? O líder espiritual, ele é um grande farol de sabedoria. Contudo, vai dele administrar. Ele tem a escolha de fazer o bem ou de fazer o mal. Entendeu? E o Bilã era um profeta, ele tinha o seu dom, recebeu uma proposta de ir contra o povo do Eterno. Então ele disse, não farei nada se o Eterno não me mandar. Isso é devoção, porque ele sabia a fonte que ele estava. Tanto que, para quem acha que Bilã é falso profeta, foi da boca de Bilã que saiu o seguinte, e este povo habitará sozinho, e entre as nações não será considerado. Isso é verdade ou mentira? Bilã, ele profetizou o seguinte, este povo, Israel, habitará sozinho, e entre as nações não será considerado. Ele profetizou o que está acontecendo hoje. Ele falou certo. Tá entendendo? Então assim, não era um falso profeta, era um homem. Era um homem que recebeu um dom espiritual, mas que aplicava de maneiras egoístas. Era ganancioso. E aí aparece o diabo. Mas olha só, como que o diabo aparece nessa história? A primeira aparição do diabo em toda a literatura judaica e cristã também. É a primeira aparição do diabo. Ele está indo com a sua mulinha, amaldiçoar o povo, e de repente a mula empaca. E aí ele começa a espancar a mula. Entendeu? E a mula falou, olha só, sempre te servi, sempre te ajudei. Ou seja, é a tua força de trabalho te falando. Né? Eu sempre te ajudei, sempre estive contigo, sempre te levei para onde você quis. Por que você está me batendo? Eu estou te batendo porque você está zombando de mim, porque eu estou indo lá ganhar dinheiro para amaldiçoar esse povo e você fica empacando o meu caminho. Então, se eu tivesse uma espada, eu ia te matar. Só que aí a mula falou para ele, mas olha só, tem um anjo na minha frente que me impede de ir. Então, quando usa a palavra, esse anjo, um anjo se opondo a mim, um anjo opositor. Então, a palavra opositor no hebraico é Hassatan. Então é a primeira aparição desse nome, na verdade não é um nome, é um atributo, né? Dentro da Torá. Tá entendendo? Hassatan, o opositor. Mas peraí, o opositor estava aparecendo ali para roubar, matar e saquear o Bilã? Não. Estava aparecendo ali para quê? Impedir. Impedir ele de fazer o quê? Amaldiçoar o povo. Então o diabo está impedindo o Bilão de fazer o Balaão de fazer o Ele estava fazendo bem, não estava fazendo mal. Né? Tá entendendo? Então, peraí, como é que o diabo não tem prazer que o homem erre? Sim. Não, cara, isso aí é uma mentalidade que a gente tem que romper com isso. Diabo, o nosso diabo é a nossa própria mente. Verdade. É a nossa própria mente, é o nosso conjunto de traumas e desejos perversos. Porque isso aqui tem um lado de luz, mas isso aqui tem um lado de trevas também. Por isso que são esferas. Esferas só recebem luz de um lado. Então esse lado é que a gente trabalha, mas por trás desse lado existe um lado escuro aqui. Tá entendendo? Por exemplo, a bondade, a sabedoria, pode, do outro lado, qual é o oposto da sabedoria? Porque o que dá qualidade para essas sefirotes são a luz que incide sobre elas. Esqueci um momento. Tá entendendo? Claro. É exatamente como a lua, né? Ela recebe do sol só de um lado, na parte por isso são de esferas. Então, assim, tudo tem. Então, nós precisamos olhar para esse sistema e trabalhar o quê? Essa esfera como sabedoria. Porque do outro lado, que não recebe luz, essa esfera é tolice. A tolice. Então, a compreensão, a ignorância. Então, qual é o oposto do conhecimento? Não existe oposto do conhecimento. A compreensão é a ignorância. Por isso que essa aqui não é propriamente uma esfera. Entendeu? Porque o conhecimento ele só se denota pela presença ou pela falta dele. Ou você tem conhecimento ou você não tem. Mas não existe um oposto do conhecimento. Porque o conhecimento ele não é bom nem mal. Conhecimento é conhecimento. É construção, né? Oi? Conhecimento é construção. É, bem e mal está na aplicação do que você... da forma como você aplica o conhecimento, mas o conhecimento ele é neutro. Então ele não é propriamente uma esfera, porque ele é construído. Mas aqui tem outra esfera, que é Hesed. Então qual é o oposto da bondade? Maldade.
Jogue não. O oposto da bondade é a indiferença. É a indiferença. Por quê? Porque às vezes, por amor a alguém, você se força a ser mal com ele. Muitas vezes você tem que ser mal com alguém perverso, não digo no sentido genérico de perversidade, mas você tem que ser cruel, opositor, tá entendendo? Você tem que, muitas vezes, quem tem filho sabe disso, tem que dar uma chinelada. A gente não lê hoje em Provérbios, não tire a vara de seu filho. Então essa maldade que parte do amor, ele não é o contrário de amor, é resultado de amor. Então por isso, aí que entra essa parada, quando vem Satã, ele vem como uma punição, vem como um impedimento para nos impedir de nos perdermos. E aqueles que se perdem, não é culpa do diabo não, se perde por si próprio. Tá entendendo? Por quê? Porque quando vem uma dificuldade na sua vida, essa dificuldade, ela tem um único objetivo: produzir um grande mérito. Produzir um grande mérito. Que nem uma pessoa estava falando para mim, o meu irmão toma conta, a minha irmã toma conta lá da minha mãe, trabalha e tal, e o meu irmão é que fica com todo o dinheiro da mulher. Então essa minha irmã que cuida, ela não recebe nada. Aí eu olhei para a pessoa, a única resposta que veio é a forma que ela tem de fazer disso um mérito. Um mérito. Porque se ela está recebendo, não é mérito. Ela está fazendo um acordo, um trabalho. Mas quando não existe um benefício humano por algo bom que você faz, esse benefício ele vai vir. Tá entendendo? Seja nessa vida, seja na vida do teu filho ou na vida das suas gerações. Quem recebeu a promessa de que Israel seria uma grande nação? Abraão. Abraão viu essa promessa? Não. Mas Deus cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Não cumpriu ao indivíduo, porque Deus não se relaciona com o indivíduo. Nós, indivíduos, é que precisamos nos relacionar com essa força chamada Deus. E como? Buscando unidade, porque Deus, na verdade, ele é a unidade de tudo. Ele é o grande todo. É ele que forma toda a existência. Então, quando eu me relaciono com meu irmão, quando eu me relaciono com a natureza, quando eu me relaciono com a minha esposa, com o meu trabalho, quando eu faço tudo com uma boa intenção, eu estou me relacionando com o divino. Não depende propriamente de uma reza. A reza dentro da religião é um exercício de consciência para isso. Mas eu posso, dentro do meu nível de consciência, aplicar espiritualidade em tudo que eu faço. Tá entendendo? Em tudo que eu faço. A partir do momento em que eu me mantenho conectado com a fonte. A questão é, eu consigo me manter conectado com a fonte o tempo todo? Não, porque você vai na fonte só para beber água. Entendeu? A fonte é um lugar de visita. Você vai lá, sacia, tá entendendo? Sacia e volta para o campo. Deu sede, vou para a fonte. Então, ela nos mantém nutridos, mas ela não é constante. Então, eu me conecto quando? Nos meus momentos de introspecção. Aquele que faz a sua leitura, os seus estudos, o seu serviço sagrado. Então, isso é beber da fonte. Isso aqui, nós estamos... como na savana não tem aqueles lagos, aqueles bolsões de água, se reúnem os rebanhos para beber? Fazendo isso. Mas isso você também faz sozinho na sua casa, quando você lê, quando você reza, quando você reflete. E você bebe a fonte, agora você sai trabalhando. Tá entendendo? No trabalho, o que você aprende da fonte, né, a energia da água que está no seu corpo, vai colocar dentro da sua vida todos os nutrientes necessários. Se a água é boa, você vai produzir bondade. Se a água é limpa, você vai produzir pureza. Se a água é sóbria, tudo que você fizer vai ser de fonte sóbria. A água que você bebe define a qualidade do seu trabalho. Tá entendendo? Então, quando o Balaão ele vai e aparece Satã ali, o impedindo, a função dessa força de oposição não era trazer mal, não era trazer maldade, mas evitar que uma maldade muito maior acontecesse lá na frente. Se bem que não evitou. Que ele apareceu, estou te impedindo, mas pode ir. Uma maldade muito maior vai vir daqui. Mas eu estou a ideia ali é mostrar que essas forças de oposição, quando você insiste numa coisa que você sabe, a tua consciência sabe que está errado.
mas é lucrativo, é atrativo. Eu vou investir nisso. Aí começam a vir dificuldades. Tá entendendo? Só que aí você não identifica a fonte das dificuldades. Você então começa a culpar os veículos do seu trabalho. Porque você identifica que é o veículo, não é o anjo que está aparecendo aqui. É a minha mula que é sem vergonha, que eu vou dar uns tapas nela. Não, é a minha mulher que fica implicando comigo. Ah, esse carro velho. Ah, esse trabalho que paga pouco. Tá entendendo? Ah, essa casa que é cheia de problema. Tá entendendo? Então, esse patrão aí que é ruim. Então a gente começa a culpar os veículos do trabalho. Que a gente vai olhar para aquilo que é visível. Não, eu quero avançar nisso aqui. Porque é um desejo perverso, mas que vai me trazer benefício. Então eu vou em busca disso. Agora eu começo a quebrar a cara. Começo a sofrer essas oposições e vou espancar a jumenta. Quem é a jumenta? Minha força de trabalho. Aquilo que me conduz pelo caminho da vida. Então eu começo a maldizer meu trabalho, eu começo a maldizer minha família, tudo aquilo que me leva, tudo aquilo que me carrega e tudo aquilo que eu carrego comigo. Porque o jumento, a mula, ela é um animal de cargas. Então você pega para todas as suas cargas de vida e você começa a praguejar aquilo. Como se a sua história, como se você fosse, como se o seu pai lá atrás e tal. Isso traz traumas, é verdade, mas é uma tendência nossa de ficar culpando o passado e os outros pelos nossos fracassos. Por quê? Porque a gente sente as dificuldades e a gente atribui a fonte. Mas quando eu começo a entender que a dificuldade, na verdade, a fonte dessa dificuldade são os meus medos, os meus traumas, as minhas percepções, os meus preconceitos, então eu começo a fazer aqui um verdadeiro trabalho espiritual, que é a retificação do próprio ser. Eu não posso mudar o Marcinho, entendeu? Eu não posso mudar o Jonathan, não posso mudar a Samanta, nem a Samanta eu posso mudar. Entendeu? Não posso. Entendeu? Então, se eu não posso mudar o que está me impedindo, me atrapalhando, então eu desisto de fazer? Não. Não, eu mudo a forma de me relacionar com essas coisas. Tá entendendo? E vou me adaptando. Influencia. Tá entendendo? Através das nossas atitudes a gente influencia. Pois é, então às vezes o diabo é uma bênção. Entendeu? É uma bênção, porque ele tá. Esse cara, sai daqui. Sai daqui. Esse sentimento de descontentamento que você tá, é eu que estou colocando aí, para que você entenda que não é este o caminho. E aí a gente se aflige. Por exemplo, no casamento, né, um cônjuge tem aquele ideal, né? Nós costumamos, não, o ideal porque assim, eu quando era solteiro era assim, o ideal de mulher para mim era o tipo de mulher que eu jamais ia ter. Até que veio uma melhor do que aquilo que eu idealizava. Tá entendendo? Mas a gente sempre tem ideais elevados, não é isso? Porque é o que a gente é. A gente quer o tempo todo melhorar, então você precisa criar uma referência, né, daquilo que você quer ser em direção àquilo. Você cria um modelo, né? Isso é a Danca de Mon. O que é a Danca de Mon? É um modelo perfeito de ser humano, criado na sua plenitude e que se fragmentou para se deixar reconstruir pelo processo da reconstrução, tá entendendo? Pelo processo da unidade, da busca, dos relacionamentos. Por isso que todos nós somos muito falhos e cheios de defeitos. Para que no relacionamento, para que nas dimensões da minha história, do meu aprendizado, eu vá melhorando no meu trato com o outro. Porque quando eu começo a me relacionar com a minha esposa, os meus defeitos ficam muito mais evidentes do que quando eu estou me relacionando aqui com o público aberto. Entendeu? Aqui eu posso ser qualquer coisa, eu posso ser um bispo, pode ser um rabino, eu posso ser uma figura pública, porque a figura pública ela depende do título. No mundo íntimo, na intimidade do relacionamento, não existe título. Não existe título. Então você vê que o nome de Deus ele vai diminuindo conforme você se aproxima dele. Então a gente ainda está na questão de Elohim. Tá entendendo? Desse Deus que se manifesta através da natureza. A gente não consegue se desvincular. Então vem os grandes cabalistas que conseguem decodificar esses atributos que nós chamamos de nomes divinos, né, esses atributos místicos. Ok, a gente olha, aprecia, mas eu ainda preciso, meu único campo de vista sobre a divindade
é a criação, é a natureza. Se eu não aprender a identificar Deus na natureza que me cerca e no meu relacionamento com a natureza, não vou achar Deus em lugar nenhum. É isso que alguém já leu o texto, Deus de Spinoza? O Deus de Spinoza? Você pode procurar para a gente, Eduardo, por favor? Vê se você consegue aí. Eu estava ouvindo um podcast, os caras estavam falando sobre isso também. Acho que até o Einstein falou que se fosse para ter um Deus dele, seria o Deus de Spinoza. Sim, por quê? Porque é um Deus que não está distante. E aí o cabalista, o rabino, o escritor cabalista, David Aaron, né, ele fala justamente dessa questão de você perceber Deus nas coisas mais simples da sua vida. Porque é a única forma de você entender que não depende de você ter um relacionamento com ele, mas ele que se relacionamento. Pode ler, por favor? Estas são as palavras de Baruch Spinoza, filósofo holandês. Olha só, gente, presta atenção, é muito profundo. Baruch Spinoza. Para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo, desfrutes de tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo o que eu fiz para ti. Para de ir a estes templos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. Aí é onde eu vivo e expresso meu amor por ti. Para de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca te disse que eras um pecador. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada têm a ver contigo. Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar de teus amigos, nos olhos de teu filhinho, não me encontrarás em nenhum livro. Para de tanto ter medo de mim. Eu não te julgo, não te critico, nem me irrito, nem me incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso te castigar por seres como és, se sou eu quem te fez? Crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da humanidade, da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento, são artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faças aos outros o que não queiras para ti. A única coisa que te peço é que preste atenção à tua vida, que teu estado de alerta seja o teu guia. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Pare de crer em mim. Crer é supor, imaginar. Não quero que acredites em mim. Quero que me sintas em ti quando beijas a tua amada, quando agasalhas tua filhinha, quando acaricias teu cachorro, quando tomas banho de mar. Pare de louvar. Que tipo de Deus é ególatra tu acreditas que eu seja? Tu te sentes grato? Demonstra-te cuidando de ti, de tua saúde, de tuas relações, do mundo. Expressa a tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas e de repetir como um papagaio o que te ensinaram sobre mim. Não me procures fora, não me acharás. Procura-me dentro, aí é que estou, dentro de ti. Entendeu? Isso, hein? Então, oi? Sim, é o Deus de Spinoza, a gente pode compartilhar no grupo. Então, assim, esse é um texto muito antigo já, é muito famoso. Mas, assim, ele tem que ser lido com muita atenção. Porque o que ele está propondo aqui? Uma rebeldia religiosa? Não, uma transição de consciência. Não mais agora através do rito, mas através da prática. Fora do rito. Então, o rito tem o seu valor, que é essa conscientização, essa autodisciplina. Mas ele, por si só, é insuficiente. Porque ele aponta para uma realidade. Mas qual é a realidade?
É a prática, é a vida, é o dia a dia, é o meu relacionamento. Já não falamos aqui sobre a Netilat Yadai, o significado de lavar as mãos, o que aquilo traz. Então, assim, são símbolos. Então, quando eu lido com a questão religiosa, eu tenho que olhar não como um repetidor, não como alguém que se ensinou e reproduz tudo, não, mas como um analista, Observador. um observador, alguém que está aprendendo através daquilo ali. Por isso na Havdalah, os símbolos, né, toda aquela ritualística tem uma explicação profunda por trás daquilo. E se você faz a Havdalah todo sábado, mas não aplica esses valores durante a semana, então você vai ali, bendito és tu, eterno, que faz separação entre o santo e o profano. E aí no dia seguinte, tá você fazendo essa mistura, tá entendendo? Então o que é santo e o que é mundano? Santo é tudo aquilo que nos conecta com o outro. Tá entendendo? Toda a nossa mente, toda a nossa constituição é baseada nos relacionamentos. Aí, o que é mundano? São os nossos atos, as nossas ações, os nossos sentimentos egoístas, tudo aquilo que a gente faz por nós. Sempre que eu faço alguma coisa, mesmo quando ela é boa, só pensando em mim, não no outro, eu cometo um pecado. Eu cometo uma maldade. Sabia que fazer a barba é pecado? Fazer a barba é pecado. Por quê? Por quê? Exatamente. Aí, quer dizer, por que é pecado fazer a barba? Então quer dizer que se eu fizer a barba eu vou pro inferno? Quem te falou isso? Não, cara. Tipo assim, você tá tão preocupado em não pecar fazendo a barba, mas tá pecando em outra parte. E aí você vai lá e se ocupa daquela parte, aí você vai pecar em outra, porque nós precisamos manter esse senso de dívida. Esse senso de dívida. Cara, eu tô acertando nisso, mas nisso eu preciso melhorar. Então, se nisso eu já tô bom, vamos trabalhar nisso. Tá entendendo? É impossível acertar 100% em tudo. Não, Sabia que a Rosane impossível até querer. Porque tem muita coisa que a gente, na verdade, não é que a gente nem consegue, é que a gente realmente não quer. A gente não quer. Mas para tudo na vida, existe uma santificação. Assim como para tudo na vida existe uma mundificação. Existe essa palavra? Mundanização. Oi? Vou ligar pro escritório da Aurélia, eu só acabei de inventar uma palavra. Mundanização. Tá entendendo? Então, assim, Balaque, né, Balaão, ele representa essa transição de consciência. Mas como assim? Porque ele foi fazer uma profecia contra o povo. Então até aí a questão é religiosa. Mas por que essa transição de consciência? Porque ele continua indo no seu desejo de receber dinheiro. O desejo não era amaldiçoar o povo, mas receber o dinheiro, né? Então ele continua indo, mas agora ele sabe por quê. Agora ele sabe que ele está indo contra a vontade do Criador, porque houve uma força de oposição. Tá? Então, naquele diálogo com a jumenta, na verdade, foi uma auto-introspecção, foi uma introspecção ali, para dentro dele, onde ele passou a refletir qual era o propósito disso que ele está fazendo. Não é que a jumenta falou, entendeu? É que a jumenta... por isso que a linguagem bíblica, ela é toda simbólica. E às vezes é um grande erro a gente ler como quem está lendo uma história. Porque como história, ela só é interessante. Mas como fonte simbólica, ela é transformadora. E aqueles que olham para a Bíblia com esse olhar crítico, conseguem encontrar uma fonte de sabedoria inesgotável. Mas as histórias são até contraditórias. Tá entendendo? É até contraditória. E aí dentro dessa literalidade que vem justificadamente os discursos de antissemitismo, os discursos de ceticismo. Porque você vai pegar uma história aqui, essa história tá bizarra. Deus está mandando matar mulher, criança e bebê aqui. Tá entendendo? Então assim, fica uma coisa... Não, é legalzinho, mas não me interessa. Tá entendendo? Por quê? Porque a forma como esses textos são apresentados, elas vêm com uma configuração. Qual é a configuração?
te manter dentro do picadeiro, te manter dentro da caixinha, para não pular além daquilo. Então, quando você fica nisso, você vai bater na cabeça e você vai ser um excelente religioso. O excelente pagador de conta nunca vai dar trabalho para ninguém. Todo mundo vai gostar de você, você vai ser uma pessoa bem comportada. Eu estou mentindo, né? Pessoinha bem comportada, cheia de ponderações, nossa, um exemplo de pessoa. Porque a caixinha foi feita para isso. Só aqueles que se adequam à caixinha são aceitos pelo domador. A pulga rebelde não. Tá entendendo? Porque ela pula, ela morde, ela coça, gera um transtorno pro domador. Entendeu? Então, ele representa essa consciência. Por quê? Porque ele está indo, eu vou sair da caixinha. Eu vou sair da caixinha, mas a partir do momento em que eu sair da caixa, eu me torno agora responsável por tudo que eu faço. Tá entendendo? Não tenho mais a quem culpar. Tá entendendo? Eu agora me torno o autor da minha própria história. Tá entendendo? Mesmo inserido dentro da caixa, mas a minha mente já não pertence mais a ela. Então ele vai lá e continua. Aí quando chega para amaldiçoar Israel, ele diz o quê? Da boca de Balaão, que seria para amaldiçoar aquilo que Deus, né, aquilo que Deus construiu. E aí ele diz o seguinte: quão agradáveis são as suas tendas, ó Jacó. Tá entendendo? Ou seja, ele começa a bendizer, que se estende, né, sobre a margem de um rio, como flores plantadas, né, como hortaliças e tal. Ele tem uma visão ali, não somente do povo de guerra, mas ele recebe uma visão espiritual daquilo. Então, o que ele vê? Na verdade, ele está vendo o mundo todo como uma grande lavoura do Criador, como um grande campo de trabalho. Israel, ele tem essa função de fornecer alimento e água. Entendeu? Então, quando falo ali de especiarias plantadas pelo próprio Eterno à margem do rio, está falando de Israel vem conhecimento e sabedoria. Mas não do povo em si, do projeto que há sobre o povo. E até quando o povo faz M, tá entendendo? Esses projetos se concretizam, até mesmo pelos erros. Por quê? Porque quem tem plantação em casa, você gosta das plantas? Você gosta de planta? Quem gosta de planta? Eu gosto de planta. Se você tiver um pé de laranja na sua casa, você colhe laranja? Uhum. Então você não gosta de planta. Você está tirando um fruto dela. Não. Você gosta do prazer que a planta te dá. Você gosta do suco da laranja descendo. É o prazer que aquilo te fornece, não é o objeto em si. Você gosta da sensação que as coisas te dão. A tua relação com as coisas se baseia na experiência que você tem com elas. Você gosta de ser humano? Então assim, se eu tenho um pé de laranja na minha casa, eu não gosto do pé de laranja, eu gosto do sabor da laranja. E como o pé de laranja Eu gosto de é a laranja, fonte. laranja. Então, mas como esse pé de laranja é a fonte do sabor da laranja que me agrada, eu vou cuidar do pé de laranja. Mesmo sem ser pé de laranja, porque tipo assim, lá em casa tem planta, dá com pau lá. Flores. Mas eu adoro visualizar aquilo. Não Sabe? te gera prazer Nossa. ver as flores? Nossa. Tá. Eu não arranco fruto de nada, Pode- porque nada dá fruto. Mas é maravilhoso Um ver colírio monte de aos olhos. samambaia, é. Não, eu sou da roça, eu amo planta, eu amo Nossa. flor. Eu amo flor. Mas na verdade, eu só gosto de flor porque são bonitas. É isso aí. Né? Entendeu? Se fosse feio, Porque eu gosto de olhar, eu sinto prazer em olhar para aquilo que é bonito. É isso aí. Entendeu? Mas na verdade não é a planta em si, mas a beleza que ela Ela causa nos meus transmite. olhos. Então quem é a fonte do meu amor? Eu mesmo. Eu mesmo. Então o tempo todo a nossa realidade ela é composta por objetos e utensílios. Eu. O outro é o objeto da tua busca.
O outro é o objeto da tua busca. Então, através do meu relacionamento conjugal, eu busco estabilidade emocional, segurança financeira, alguém para rachar as contas. Não é? Para estender minha prole, para colocar filho no mundo. O alvo maior sou eu. Então, isso traz uma consciência de que, cara, em tudo eu sou egoísta. O tempo todo eu peco. E essa consciência faz com que eu me relacione com o outro com mais humildade. Com mais humildade, porque assim, isso que eu vou pedir para você é interessante para mim, mas às vezes não seja tão importante para você. Você tá entendendo? Então assim, começar a também, isso é Rode, né? Rode, que é essa coisa de você também... Fazer uma troca. Apreciar as conquistas do outro. Então, assim, já que eu consigo admitir que o outro é um objeto de prazer para mim, eu também tenho essa capacidade de me tornar um objeto de prazer do outro, de me sacrificar pelo outro, de me doar ao outro, de abrir mão de coisas que para mim são importantes em prol daquilo que é importante para o outro. Então, traz essa questão da humildade, porque aqui eu tenho as minhas realizações, tenho as minhas vitórias, mas aqui eu compartilho delas. Aqui eu faço com que essas vitórias também sejam as vitórias dos que me cercam. Então, esse caminho aqui, esse MEM, né, que é essa linha mãe entre Netza e Rode, é o caminho que? Emocional. Que o MEM é uma letra, né, ligada ao mundo emocional. Águas. Tá entendendo? Então, isso aqui é a transição entre o egoísmo e o verdadeiro altruísmo. Tá entendendo? Então, assim, eu vou me realizar no bem do outro. Porque tudo que eu faço querendo me realizar. Eu faço querendo sentir prazer. Então, eu sinto prazer agora em participar de uma conquista do outro. Tá entendendo? Então, aí eu crio essa consciência de serviço. E o tempo todo, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, em tudo que eu faço com a consciência de um servo, de alguém que está para servir. De alguém que tem um propósito de deixar algo para as pessoas, para o mundo, para os filhos. Então eu faço tudo em relação ao outro. E nesse fazer ao outro, eu também ganho. Porque se eu não ganhar, eu não tenho que dar. Então, eu direciono agora. Você vê, a vida não mudou nada. Eu continuo trabalhando, pagando conta, vivendo dentro da caixinha. Não é isso? Só que os meus ideais, os meus propósitos, tá entendendo? Os meus objetivos são muito maiores do que tudo isso. Não se resumem a isso. Aqui é o meu campo de trabalho, mas a minha mente aqui, a minha mente, o meu coração, a minha história, o meu propósito, eu aspiro coisas maiores, tá entendendo? Com o pé na terra, com a cabeça no céu. E com a mão direcionando, né? Recebendo de um para doar para o outro. Aí se tornar um canal. Isso é abrir o fluxo, tá entendendo? Essa é a sabedoria antiga. Essa é a causa da existência de um povo em um ambiente totalmente árido, difícil, mas preservando, né, uma essência que vai transcorrer gerações. Não falo só do povo judeu, porque isso aqui não é um sistema judaico, isso aqui é um sistema universal. Tá entendendo? Então a mesma coisa se aplica a todas as civilizações, mas com roupagens e significados diferentes. Mas sempre os mesmos atributos. Então isso aqui é dentro da psicologia, dentro da filosofia, dentro da ciência, dentro da história, dentro da matemática. Tá entendendo? Então isso aqui é um esquema infinito, de infinitas possibilidades. Só que precisa do quê? Pensar fora da caixinha. Tá entendendo? Pensar fora da caixinha. Dentro da caixinha, as coisas dentro da caixinha são muito importantes. São muito importantes. É muito bom eu trabalhar, pagar minhas contas, né, tá em dia, até porque eu preciso de um conforto. Até porque ninguém consegue fazer poesia com barriga vazia. Não é? Então tem que trabalhar, tá entendendo? Mas quem trabalha é o meu corpo. E a minha matéria vive em função das coisas materiais. Isso tem que ser claro. A minha mente, a minha alma é que vive em função das coisas espirituais. Então, para a minha espiritualidade sadia, ela vai ser reproduzida através de ações sadias, trabalhos sadios, relacionamentos sadios. Mas tudo isso tem relação com o mundo material. A pessoa ela pode ser um excelente profissional e não está nem aí para Deus, irmão.
Não tem obrigação nenhuma. Tem obrigação? Não, a obrigação dela é ser um ser humano moral, ético, não é isso? Moral, ético, um bom cidadão, pagador de impostos, andar correto, é o que a caixinha quer. A caixinha ela não foi feita para prender a tua mente, ela foi feita para limitar o teu corpo. Então você vai trabalhar, você vai pagar suas contas, você precisa ter uma casa, você precisa ter alimento. Então todo o seu corpo vai trabalhar em prol disso. Mas a tua mente ela vai em busca de propósitos, não do trabalho em si. É propósitos. Então esses propósitos é que fazem com que a vida na caixinha seja mais tolerável. Não tá entendendo? Porque senão, cara, muitos acabam, tipo assim, tudo isso aqui é uma grande desilusão. Isso aqui não... Porque eles, né, acordam para a realidade. Isso aqui é uma matrix, tudo isso aqui é inventado, é um sistema falso, falsos valores, falsas impressões, tudo aquilo foi imposto. Então eu tô rompendo com esse sistema. Vai virar o quê? Vai virar mendigo. Entendeu? Vou virar poeta, vou virar andarilho, vou virar... Eu não gosto, porque eu não gosto de dinheiro, eu tenho esse defeito comigo. Eu não gosto de dinheiro. Então, como eu não gosto de dinheiro, eu também não quero ficar mendigo. Só que ou eu viro mendigo ou aprendo a gostar de dinheiro. E isso para mim é um dilema. Por quê? Porque a minha relação com o dinheiro sempre foi uma relação efêmera. Efêmera. Não, o que eu quero? Vamos beber cerveja? Vamos beber cerveja. Vamos pro bairro, vamos para ali. Por que guardar? Eu não sei o dia de amanhã. E tem tão pouquinho. Não dá para guardar muita coisa, então vamos amontoar tudo. Deixa cada dia o seu próprio mal. Então vamos gastar enquanto tem. Vamos gastar. Mas aí você fica velho e precisa. Exatamente. Esse é o maior dilema. Esse é o maior dilema. Gastar com consciência. Então, mas aí, o que acontece? O problema não é gastar dinheiro. O problema não é gastar dinheiro. O problema é você gastar mais do que tem. Então, porque daí você não está gastando, você está gastando dívida. Mas aí, o que é a vida ao identificar? Eu gosto do Rodrigo. Essa alma é velha, já deu muito trabalho, dá trabalho, mas eu gosto do Rodrigo. Então, o que eu vou fazer para ele? Porque eu não consigo mudar ele, mas eu consigo proporcionar um ambiente que possibilite uma vontade de mudança nele. É assim que a natureza te trata. Ela não vai te mudar, mas ela vai te dar todos os recursos necessários para aquilo que você está indo. Por isso que os sábios, em relação a essa paraxá, eles dizem o seguinte: independente de qual seja o caminho do homem, se o homem quiser seguir, o Eterno o ajudará. Seja para o mal, seja para o bem. Tá entendendo? Você quer ir por esse caminho? Não tem problema. Se esforça, você vai colher seus frutos. Deu lá não sei aonde. Você que foi. Ninguém te empurrou aí, você chegou por conta própria. Tá entendendo? E eu te abençoei enquanto você caminhava. Eu quero ir pro abismo. Vai, filho, vai pro abismo. Tá quer droga, quer prostituição? Vai. Entendeu? Você quer viver uma vida dissoluta nos prazeres e na devassidão. Vou te proporcionar prazeres que nenhum santo jamais pensou. Todas as coisas são tudo aí, cara. lícitas, mas nem todas convêm, né? Tá entendendo? Então, porque tudo é bom na sua essência, mas tudo é mal na sua aplicação. Por quê? Porque nós aplicamos para nós mesmos. Por isso que os vícios são muito prazerosos, porém muito curtos. Não é isso? Por exemplo, a pessoa que bebe, o cara alcoólatra, ele sente um prazer na embriaguez, no consumo, só que aquilo é muito curto e no outro dia vem um vazio, a ressaca. O que me fez querer parar de beber foi a tal da ressaca. Porque o uísque é caro. O uísque é só de Eduardo, de volta pra cima. Rodrigo, mas sabe o que é isso? A ressaca? É Satã te impedindo ali, te mostrando um caminho permanente. Exato. Tipo assim, são forças de oposição. Ontem tu bebeu, falou asneira, fez coisa que nem lembra, beijou na boca do cachorro. Tá entendendo? Tá aqui o mérito, tá aqui a recompensa. Prazeres curtos, a recompensa dói, recompensa marca, vazio. Agora, prazeres longos gerem muito tempo de trabalho. Tá entendendo? Construir, porque qual é o verdadeiro prazer? O maior prazer da vida?
né, segundo Conan, esmagar seus inimigos. Ouvir o pranto de suas mulheres e crianças. Não é isso? Mas, ou Conan. Né? Aí, para nós aqui, qual é o maior prazer da vida de um homem? Poder sentar velhinho na sua varanda, ver seus filhos e netos correndo ao redor dele. Essa é a ambição mais valiosa e a mais simples. A mais simples. Só que a gente se perde nesse caminho e traz ambições vãs. E muitos, né, acabam construindo grandes coisas ao abrir mão dessas ambições. Por grandes ambições. Mas a ambição de um homem simples é isso. Ele quer envelhecer e deixar uma casinha para os filhos, qualquer coisa que ele deixar para os filhos, para os netos, ver os netinhos correndo, acabou a alegria do homem aí. Ele vai trabalhar a vida inteira só para ver os netinhos correndo e não pede nem benção pro velho. Tá entendendo? Às vezes filho mal educado, né? Aí, às vezes trabalhou a vida inteira, vai lá, o filho chega, ô mãe, meu pai, cuida do meu filho aí pra mim que eu vou, vai, deixa lá a criança largada lá com o vô. Aí o vô vai lá e estraga, porque o filho não podia fazer, né? Aí o vô vai lá, dá doce, dá isso, daquilo. Por quê? Porque é o prazer. É o prazer de doar tudo aquilo que tem de bom, que foi acumulando ao longo dos anos. Então essa é a ambição mais útil e verdadeira que tem. O resto são coisas efêmeras. Eu quero construir um império. Pô, quantos homens já construíram impérios e morreram sozinhos? Tá entendendo? Os nomes estão aí até hoje como grandes referências e tal, mas tiveram vidas miseráveis. Vidas solitárias. Tá entendendo? Às vezes, com o mundo ao seu redor, não tinha alguém para dar um abraço. Entendeu? Porque aprende a desconfiar de tudo e de todos. Então, essa figura, essa ideia, né, de Bilam e do seu sentido de oposição nos convida para essa reflexão. Tá entendendo? Então, a gente precisa ter um objetivo claro de vida. Porque quando a gente não sabe qual é a nossa missão, qual é a nossa tarefa nesse mundo, a gente entra por caminhos que podem gerar uma grande ruína para nossas vidas. E quando a gente vê essas dificuldades vindo, a gente começa a identificar qual é a fonte dessas dificuldades. Isso é o Rassatã. É aquele cara que vem e fala, poxa, fica esperto. Tá entendendo? Que dá um chacoalhão de vez em quando. Pô, você tá fazendo um M aí, cara. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo o que você fez? Esse é o Rassatã. Do bem, né? É tudo aquilo tudo aquilo que é toda a oposição. Toda a oposição. Inclusive a opção para fazer coisas boas. Entendeu? Porque nem todo bem que você faz é verdadeiramente bom. A pessoa é tão boazinha, nossa, trabalhou a vida inteira, sempre foi tão bonzinho que todo mundo, não sabe falar não para ninguém, tá passando essa situação. Não, é a situação dele mesmo. Quer ser bom com todo mundo, entendeu? Ser bonzinho, vai dando, vai abrindo, reganha tudo e dá tudo para todo mundo. Depois fica sem nada, não tem ninguém para dar, aí você vai falar, uma pessoa tão boa tem sofrendo. Não, cara, não tá sofrendo porque é bom, tá sofrendo porque é burro. É bom demais. Entendeu? Porque assim, você precisa buscar o equilíbrio. Bondade é do Criador. A bondade está no eterno. A maldade está na terra. O que nos resta, então? Resta buscar o equilíbrio entre essas coisas. Entendeu? Buscar o equilíbrio. Usar meu cavalo de guerra para guerrear. Entendeu? Mas para quê? Para invadir o território do outro? Não, para defender o meu próprio. Entendeu? Se eu tiver que lutar, se eu tiver que matar, se eu tiver que seja para defender as minhas conquistas e não para tirar de ninguém. Tá entendendo? Porque quando você entra no mecanismo de defender as suas propriedades, você está indo contra alguém? Não. Você está se blindando de alguém que vem contra você. Entendeu? Então, olha só, eu estou no meu território, eu estou na minha aqui, não mexe comigo não. Entendeu? E naquilo, se você não me incomodar, eu vou viver da melhor forma possível. Aí tem até uma lei a religião satanista, né? Porque tem os 10 mandamentos dos satanistas, você falar? Tem os 10 mandamentos. E uma lei deles é muito interessante. Busque paz com todos. Se alguém vier te incomodar, destrua. Entendeu? Se alguém vier te incomodar, destrua. Porque a paz dele? A ideia é, viva em paz com todos. Aí o nego vem querer te desvirtuar, nego vem querer não, destrói, não quero papo contigo,
e tu tá aí, então, tu quer guerra? Vai pra guerra, ganha a guerra e sai em frente. E Tá tem entendendo? a reciprocidade também. Né? Exatamente. Não tem essa de dar outra face, não. Não, mas não dá outra face. É aquela emoção, uma bichão, Eu sou uma pessoa espiritual. Aí o outro vem, dá um tapa na cara e você dá o outro lado. Aí dá um lado, dá outro lado. Próximo passo é o quê? Oi? No nariz, filho. Já deu um lado, já deu do outro, agora é o nariz. Tem que ver o meu lado. Tá entendendo? Então assim, por que eu vou dar o outro lado? Se a Torá me ensina a evitar de levar o primeiro tapa. Não, eu vou evitar o primeiro tapa. Porque depois que dá o primeiro, parceiro. Mas aí os grandes sábios, homens de espiritualidade elevada, vão encontrar bondade até nos tapas que levam. Tá entendendo? Até nas afrontas eles conseguem encontrar a bondade divina nisso. Porque eles estão conectados com a fonte. Tá entendendo? Mas enquanto tu não chega nesse nível, parceiro, não se mete em briga, não. Entendeu? Vai andando pelos cantinhos. Então, assim, já passou 5 minutos, eu falei que ia tentar ser breve. Então é isso aí, pessoal. Até tem a palavra aqui, tá? Só para fechar. A palavra que condiz aqui com o valor da gematria, tá? Então nós temos aqui o Beit, que equivale a 2, o Lamed, que equivale a 30, e o Kuf, que equivale a 100. Então nós temos 132. 132. Então, 1 mais 3, 4, 5, 6. 6 é o homem, o Vav, essa conexão. Aqui a letra 6 é esse prego, né, que liga uma coisa à outra. Então, sempre que a gente vê o 6, a gente fala dessa conexão entre o espiritual e o material. Por isso que Israel é 12, que significa essa plenitude. Né? E Vav é o processo, Israel é o objetivo. Quando eu falo Israel, eu não falo do país, tá? Eu falo do conceito bíblico. Entendeu? Então, assim... Tô falando do Bibi, não. Entendeu? O Bibi tá dando vacilo. Então, assim, a palavra que tem o mesmo valor numérico, são várias palavras, mas eu peguei uma aqui. Tá? Então, é vai pelu. Isso. Lê pra gente aí, alguém, por favor, rapidinho. Gênesis 4, 5. Gênesis 4, 5. Vai pelo 4, 5. Mas para Caim e sua oferenda não se voltou. E Caim irou-se muito e descaiu-lhe o semblante. Aí. Então, essa palavra, e descaiu-lhe o semblante. Então, é varrar lecaim meod vai pelu panai. Né? E Caim, irou-se Caim e seu semblante descaiu. Ou seja, decaiu-lhe o semblante. Então, esse decaiu vai pelo decaiu, tá ligado ao verbo panar, né? Panar, que é queda, cair, no sentido de não se espatifar, mas cair voluntariamente. Tá entendendo? É como se fosse uma queda de se jogar. Então, é aquela coisa da tristeza. Tá entendendo? Você recebe uma tristeza e essa tristeza, então você se rende à tristeza. Tá entendendo? Então essa consciência que a gente precisa ter de fazer essa transição de consciência do âmbito religioso para o âmbito filosófico, né? Para o âmbito mais espiritual da coisa, internalizando os textos, ao invés de só reproduzir mitos. Tá entendendo? Então essa consciência muitas vezes traz o mesmo sentimento que trouxe a Caim. Porque ele se viu diante de uma situação em que ele cometeu pecado, mas ele é ali intimado, né, pelo Criador. Cadê o seu irmão? Será que o Eterno não sabia onde estava o irmão? O Eterno sabia, mas ele queria que Caim, o quê? Confessasse a si próprio o seu pecado. Mas então ele resolve fazer o quê?
Eu sou a guarda do meu irmão. Tá entendendo? Então vem o Eterno e fala, você vai ser errante no mundo. Você vai... Mas fica tranquilo, que eu vou te carimbar. Você vai viver errante no mundo, mas ninguém vai tocar em você. Porque você é propriedade minha. Tu vai sofrer pelo que fez, pela minha própria mão. Tá entendendo? Então, vem o Eterno, traz essa consciência de pecado para Caim, e essa consciência faz com que ele decaia o seu semblante. Então, o que isso nos convida? A partir de agora, ter a consciência de que em tudo eu vou errar. Em tudo eu vou falhar, o tempo todo. Nunca vou fazer nada perfeito, mas nunca vou desistir de tentar. Fazer da melhor forma que eu posso. Tá entendendo? Eu tenho essa consciência de que eu sou imperfeito. Eu tenho essa consciência de que eu estou dentro de um processo. E eu sei que muitas vezes eu vou errar, eu sei que muitas vezes eu vou fazer coisas que vão me desagradar, mas eu preciso continuar fazendo. Não posso deixar que essas coisas me estagnem, me impeçam, como o Eduardo já falou mais cedo na aula, né? A gente fica com os traumas lá do passado, experiências negativas, e aí aquilo cria barreiras para que a gente avance, que a gente não pode mudar o passado. Mas se eu não posso mudar o passado, por que eu vou perder tempo com ele? Eu vou olhar para o passado para tirar a poesia de lá. Por quê? Porque a única coisa boa que ficou, o resto já foi tudo. Então assim, vou pegar o meu passado, vou tirar aquilo que me é útil, com o objetivo de me levar para frente. O que pode me levar para frente? O que ficou lá atrás? Entendeu? É o que vai ser útil. Eu vou pegar isso. Minhas dores, todas as tristezas que eu já passei, quando eu andava aí pelas madrugadas aí, fumando crack, tá entendendo? Vendo um monte de demônio, zumbi, sei lá o que aparecia pra mim, que eu tava... Porque essas coisas abrem, né, esses portais do subconsciente, você fica vulnerável ao que há de pior em você mesmo. Não é piada, o negócio subiu do inferno, não, vem da tua mente. Esses demônios que ficam lá dentro, tá entendendo? Então, pegar isso, enfrentar isso, encontrar bondade nisso e pegar, vamos supor, uma pessoa que teve experiência. O Jonathan, quem não conhece, está fazendo um excelente trabalho aí de um quadrinho, logo vai divulgar para a gente aí, se Deus quiser, já com tudo certo. E assim, eu já fui usuário de drogas e tal, então assim, você vive numa condição em que aquela caixinha, aquele nível de consciência te traz conforto. Te traz confortos, é o conforto do vício, aqueles confortos rápidos, né, que são muito, muito prazerosos, altamente prazerosos, porém efêmeros. E precisam ser, você precisa ficar mantendo aquilo, precisa ficar o tempo todo naquela busca. E é uma busca que te gera um prazer mental tão grande que o teu corpo começa a definhar em função desse prazer mental, dessa contentação mental. Então, para gente que vê o corpo do usuário se definhando, do alcoólatra, enfim, esse cara está totalmente errado. No mundo dele, o prazer da mente dele é muito mais importante do que o teu juízo de valor. O que ele, tipo assim, quem luta os meus demônios sou eu. Quem sabe das minhas dores sou eu. E aí sim, eu estou no processo autodestrutivo, por causa de um único tipo de prazer que realmente me supriu nesse mundo. Porque toda a minha vida foi só frustração, foi só derrota. E aí eu encontro aqui uma fonte de prazer, ainda que efêmera, me agarro a ela. Aí vem você falar, isso está errado. Eu conheço. Tipo assim, eu estou vendo o meu corpo se deteriorar. O cara está vendo a vida dele se deteriorar ao redor. Mas ele quer assumir aquele prazer. Então, é o prazer que ele tem. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Melhorar o meu relacionamento com ele, para fazer com que ele queira algo que eu tenho a oferecer. E pedrada ninguém quer, tá entendendo? Pedrada ninguém quer. Eu preciso olhar para os seres humanos como quem olha a si próprio. Aí quando você consegue essa mágica de se ver nos olhos de cada um e ver Deus te convidando a melhorar em todos os seus relacionamentos, nos olhos de cada um daqueles que vivem contigo, aí você vai começar a entender o que Spinoza falou aí. Entendendo? O que realmente ele está falando.
Se você não tem uma relação de qualidade com o teu irmão, você pode ser o cara mais religioso do mundo. Você não é nada. Tá entendendo? Por quê? Porque amar a Deus amando o próximo como a ti mesmo. Sem amar o próximo como a ti mesmo não existe amar a Deus. Existe somente um temor de uma ideia, uma suposição, mas não tem um relacionamento real aí. Tá entendendo? Um relacionamento subjetivo. Não, porque se existir um Deus aí que vai me mandar para o inferno e que vai me recompensar das coisas boas, então o meu relacionamento com ele vai ser muito lucrativo para mim. Tá entendendo? Mas quando não é isso, fica o quê? Fica o amor legítimo. Aquele amor totalmente desinteressado. Coisa que a gente ainda não está preparado. Ou está. Isso vai do interior de cada um. Amém? Então, Padre Chefe, encerramos com 15 minutinhos só de atraso aí. Melhorou, né? 15 minutinhos.